Olá, o mês de maio registra 190 anos de fundação do Senado Brasileiro. Cidadania de hoje recebe o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Martins, que vai contar um pouco do que foi essa trajetória. Mas antes, vamos acompanhar um pequeno vídeo mostrando como foi o início do Senado Brasileiro ainda no Império. Outorgada em 1824, a Constituição do Império do Brasil define o país como uma monarquia hereditária e estabelece os poderes executivo, legislativo, judiciário e moderador, este último exercido pelo imperador, que também é o chefe do executivo. O poder legislativo é delegado à Assembleia Geral, formada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Em maio de 1826 é realizada a primeira sessão ordinária do Senado brasileiro. 50 senadores representavam as províncias. Bem, você acompanhou aí o Senado brasileiro, nasce lá atrás no Império, ainda com Dom Pedro. Para conhecer um pouco dessa trajetória, o professor Estevão Martins, pesquisador da história do Brasil, da Universidade de Brasília. Professor, o Senado do Império, da Velha República e o Senado atual sofreu muita transformação, não? Não resta dúvida. Primeiro porque mudou o regime político do país. O Senado tinha no Império uma função e tem na República outra função. Além disso, como a República tem uma história algo tumultuada, em etapas muito marcadas, a representatividade do Senado, embora ele nunca tenha sido suprimido, e a sua presença no espaço político tem variado de forma bastante notável. O Senado do Império primeiro era um Senado onde o mandato era vitalício. Poderia dizer que era um Senado muito mais pró-governo, situacionista, do que a pluralidade política hoje existente? Não digo que isso seja razoável com respeito ao panorama político de funcionamento do Império Brasileiro, porque a Constituição do governo obedecia a regras eleitorais do regime parlamentarista, por imperfeitas que fossem, que o Senado não precisava levar em conta. E o processo de deliberação legislativa do período não fazia do Senado forçosamente uma instituição contra o governo instalado ou a favor de um governo instalado, ao sabor das eleições que vieram desde 1826 para cá. Mas nós sabemos que era a eleição ainda chamada bico de pena, né? Em termos, antes de mais nada, para deputados, as eleições eram censitárias. Havia limite de idade, havia limite de sexo, tinha que ser homem, e havia limite de renda. Para o Senado também, né? Precisava mais de 40 anos, ter um mínimo de... 800 mil réis de renda. E, de qualquer maneira, não se conhece no Império nenhuma senadora e nenhuma deputada. No entanto, frequentemente a presidência do governo, que depois veio a ser chamada de primeiro-ministro, era frequentemente ocupada por senadores, em função da conveniência política. Mas o modo de designar um senador era diferente do modo de eleger um deputado. Embora a província fizesse uma lista eleita em circunscrições internas na província para fornecer ao imperador 3 nomes, o imperador escolhia o nome que mais lhe convinha. Em alguns casos, o imperador devolvia a lista, porque não encontrava nos 3 nomes quem lhe conviesse, coisa que ele não podia fazer nas eleições para a Câmara dos Deputados. Era mais ou menos como é hoje a designação de um ministro para um tribunal superior. O Poder Executivo recebia uma lista tríplice e escolhia o que mais lhe apetecesse. A lógica é a mesma, com a diferença. É que o Tribunal Superior hoje tem um sistema de escolha de componentes da lista muito regrado pela lei em função do pertencimento a uma determinada categoria profissional. Tem que ser formado em direito. Segundo, tem que ser originário, seja da carreira da judicatura, seja do Ministério Público, seja da advocacia. Enquanto que para o senador, basta ser homem, ter 40 anos e 800 mil réis de renda, potencialmente é um candidato que pode estar na lista. 800 mil réis era a renda de um milionário? Para a época, não resta dúvida, era a renda de um fazendeiro de grande nível, proprietário de escravos, no período em que a escravidão era usual, certamente com uma vida de excelente nível, pode-se dizer que era uma pessoa abonada. Então, era um parlamento, uma casa do parlamento bastante elitista. E a mesma coisa vale para a Câmara dos Deputados, porque mesmo que
limite de idade não seja o mesmo, a renda era muito parecida e o fato de que a pessoa não poderia ser candidata sem um determinado percentual de renda mínima fazia com que só aterrissavam na Câmara ou no Senado pessoas muito bem remuneradas. Do Império para cá, o Brasil viveu várias crises e momentos conturbados. O primeiro deles, desse Senado que nós estamos falando do Império, vai ser exatamente o fim da monarquia e o início da República. Que postura o Senado teve naquele momento? Ele foi monarquista ou ele defendeu as bandeiras republicanas? O 1889 tem um fenômeno muito curioso, né? Os políticos têm um instinto de sobrevivência muito grande. Então, muito rapidamente, os políticos que permaneciam com a intenção de manter-se ativos, fosse no Senado, fosse na Câmara dos Deputados e mais adiante nas Assembleias Estaduais, aderiram ao sistema republicano, talvez também porque vissem nisso uma chance maior de diversificar os possíveis eleitos. Porque mudou-se a regra da idade, mudou-se a regra da renda, embora as mulheres continuassem ainda não votando. Aí também a idade para votar, não apenas para ser votado, já se negociava que ela baixasse, embora demorou ainda um bocado para que elas baixassem. Esses limites de idade demoraram. No entanto, eu diria que não houve um Senado saudosista do Império, e embora houvesse muita gente que lamentasse o fim do Império, mas não ao ponto de mudar o jogo político da cena de escolhas e de decisões, de tal maneira que, malgrado as insatisfações com o início da República, que levou à crise em torno de Deodoro, que teve uma reação muito imperial, porque a Deodoro da Fonseca, presidente da República, manda fechar o Congresso, quando a Constituição republicana não prevê esse poder. O que leva a uma grande crise que acarreta a renúncia de Deodoro e Floriano Peixoto assume a presidência da República e fecha o mandato. Os dois dividiram entre si o mandato, mas com, digamos assim, um cacuete típico de quem viveu e foi formado nas regras parlamentares do Império, em que se podia dissolver. Também, né? E militar, em que supor que não obedecessem às ordens não combinava com a farda. Agora, houve assim uma caça às bruxas, ou mesmo uma perda de mandato dos senadores da monarquia com o advento da República? Indiscutivelmente. Não, caça às bruxas não houve. O que houve é que, terminado o regime político do Império, cessam os mandatos todos. Todos foram extintos. E foi necessário fazer um recomeço com novos processos eleitorais que vieram depois da regulamentação da Constituição de 1891. Então, significa que, mesmo que alguém houvesse sido nomeado senador vitalício poucos meses antes da proclamação da República, aquela instituição parlamentar cessou de existir. Em termos de competência, a gente sabe que a monarquia se inspirou muito na sua estrutura parlamentar ao modelo inglês, né? A Casa dos Lordes, da Upper House, e a Câmara, a Assembleia dos Deputados. Esse papel foi transposto da realidade britânica para a brasileira ou aqui acabou funcionando, o jeitinho brasileiro tropical deu uma outra feição a esse parlamento? Bom, é o tipo da pergunta que se responde sim e não. Sim e não, porque a prática no Império era uma prática parlamentarista, mesmo que não fosse muito sofisticada. E nesse aspecto, não resta dúvida que há exemplos, não apenas na Inglaterra, que é aquele sempre citado como o mais antigo e o mais inspirador, mas há também exemplos semelhantes, mas com interrupções no funcionamento da França, que nós sabemos inspira culturalmente também muito a elite brasileira do século XIX. Mas o modelo de um bicameralismo em que uma Câmara representa o estamento da continuidade, que seria, então, o senador com um mandato vitalício, e outra Câmara representa o estamento da mobilidade da opinião pública pelo sistema de votos periódicos, é um mecanismo consagrado nos jogos de equilíbrio do poder. Nem sempre funciona de maneira muito perfeita. Daí até, perdão por interromper, o motivo de em vários parlamentos, não só o brasileiro, quando se renova o Senado, se renova só parte dele. Depende da duração do mandato, porque no caso, e o Senado brasileiro na República, muda de papel. Deixa de ser a representação da instituição da continuidade, semelhante e em paralelo com a instituição monárquica
que exerce o poder moderador. No Senado republicano, a lógica muda porque a República adota um modelo federativo que não é inglês nem francês, é um modelo americano. E o modelo americano precisa encontrar um formato para representar, para além da vontade popular da eleição do deputado, a vontade de gestão administrativa do Estado que compõe a federação. O que levaria senadores a raciocinar de um modo diferente de deputados, em tese. E o Brasil incorpora o mecanismo, notadamente por intermédio de determinados autores do anteprojeto da Constituição de 1891, sobre cujo teor tem grande influência um jurista eminente chamado Rui Barbosa. Mas essa representação, assim, o Senado enquanto representante dos Estados-membros da Federação e a Câmara enquanto representação da vontade popular do povo, a partir da Constituição de 88, na prática, no dia a dia, parece que as funções se misturaram, né? A própria condição de casa revisora, hoje, dependendo do caso, um projeto que se inicia na Câmara, a última palavra volta a ser da própria Câmara, né? Certamente. Uma coisa é interessante. Nos sistemas parlamentaristas, e notadamente no inglês, a Câmara dos Lordes perdeu substancial parte dos poderes que possuía até o início do século XX. Então, a legitimidade governamental não reside nas duas câmaras de maneira simultânea. Ela reside, sobretudo, na Assembleia dos Deputados. Vale para a França, vale para a Itália, vale para a Espanha, vale para Portugal, vale para quase todas as grandes democracias parlamentaristas contemporâneas. O Brasil não é uma democracia parlamentarista, é uma democracia presidencialista. E, além disso, a organização do assim chamado Pacto Federativo é cada vez menos pactuada e cada vez menos federal, porque os mecanismos de centralização política no Brasil tiveram 3 grandes momentos, ou 4, diria. Começa num primeiro momento mais curto, que é Floriano Peixoto assumindo o controle do máximo que ele pode da gestão nacional, em função das circunstâncias financeiras, econômicas e sociais de um Brasil recém-transformado em república. Altamente centralizador? Reforçado pelo Getúlio. Reforçado pelo regime militar civil entre 64 e 85 e novamente reforçado desde 2003. Agora, o senhor fez referência ao governo Getúlio Vargas. Nós sabemos que com o início do governo Getúlio Vargas, as mulheres passam a ter o direito ao voto, criada a justiça eleitoral. Essas mudanças nas regras eleitorais impactaram no perfil do Senado? Eu creio que não. Impactaram mais no perfil da Câmara dos Deputados, tanto pelo respectivo tamanho quanto pelo modo do sistema eleitoral, porque a Câmara dos Deputados sempre foi eleita por um mecanismo proporcional e o Senado sempre foi eleito por um mecanismo majoritário. E nós sabemos que as mobilizações eleitorais para um resultado de um e pelo resultado do outro não coincidem. Então, eu diria que o efeito da mudança da idade mínima para votar, a elevação ou abaixamento da maioridade civil. Segundo, a introdução do direito de voto da mulher e, semelhantemente, o reconhecimento de que mulheres podem ser candidatas. Já havia um caso anterior que gerou muita polêmica no Rio Grande do Norte, em que havia uma mulher que havia sido eleita para a Assembleia do Estado do Rio Grande do Norte, quando a legislação federal era, digamos assim, omissa quanto à legislação exclusiva federal sobre matéria eleitoral. Como a Justiça Eleitoral é criada justamente entre 30 e 32, em 32 o sistema entra em vigor, junto com as eleições, isso faz uma composição muito original da Assembleia Nacional Constituinte, que produz a Constituição de 1934. O triste é que a Constituição de 34 nunca chegou a ser propriamente testada. Primeiro, porque o Getúlio não lhe dava muita atenção. E segundo, porque em 37 ela foi posta definitivamente na geladeira. Então, a presença das mulheres nas urnas praticamente não surtiu efeito. De maneira notável, até relativamente recente, e mesmo hoje há muita queixa quanto à desproporção de mulheres e de homens nas representações políticas, o impacto não foi imediato. E depois há interrupções muito notáveis, porque entre 37 e 45, a cena política brasileira torna Senado e Câmara irrelevantes.
Depois há uma revalorização entre 46 e 64, mas os efeitos eleitorais de eleger pessoas de um tipo ou de um gênero diferente não são notáveis. Depois, em 64, se nós quisermos, malgrado o Congresso Nacional não ter ficado fechado o tempo todo, ser Congresso Nacional entre 64 e 85 é relativamente irrelevante na cena da gestão política brasileira. Embora seja aí que surge a primeira mulher senadora, não? Senadora Eunice Mequiles, na época. Ela foi eleita antes do fim do regime e foi ainda senadora além do fim do regime. Ela ainda era senadora quando eu entrei para o Senado. O senhor se referiu a Getúlio Vargas. Getúlio, depois de deixar o governo em 45, ele é candidato e havia candidato ao Senado e havia uma circunstância interessante que eu queria que o senhor nos explicasse. Uma pessoa podia se candidatar ao Senado por mais de um estado. Como é que funcionava isso? A lei eleitoral não previa o que nós conhecemos como domicílio eleitoral por um prazo mínimo. Esse critério foi introduzido muito depois. Então, era perfeitamente possível que a pessoa se candidatasse no lugar onde o partido A, B ou C resolvesse apresentar aquela candidatura, que é o caso de Getúlio Vargas, que teve que escolher que estado ele representaria, embora ele nunca tenha exercido o mandato diretamente no hemiciclo, no plenário. O senhor fez referência ao período militar. Até 78, se não me falha a memória, o Senado era composto por 2 representantes de cada unidade da federação. Aí, no chamado pacote de abril, surge a figura do senador biônico. O que foi o senador biônico? A representação dos estados sempre foi composta por 3 senadores. Sempre. Na República Velha, houve um período em que eram 2 senadores, depois o 3º senador foi reintroduzido em 46, e havia também na República Velha senados estaduais. Depois a Constituição de 34 unifica, dizendo nos estados só há uma Assembleia e na União há 2. Quando o governo sofre uma derrota eleitoral surpreendente, nos anos 70, na eleição de 74, né? Que levou a uma surpresa generalizada. O MDB fez uma grande bancada. Fez uma bancada que nós diríamos hoje em dia, uma bancada sonhada por muita gente, não é? Por qualquer partido que seja. O governo, à época, governo militar, Geisel, recém-empossado general Geisel, entendeu que, inspirado também por um dos seus principais conselheiros, que era o general Golbery Couto e Silva, achou que o risco de eles terem perda de maioria ou uma maioria instável precisava ser contornado. Então, na eleição seguinte, haveria 1/3 do Senado a ser renovado, já que a renovação do Senado é de 2/3 e 1/3 a cada 4 anos. E justamente em 78 seria 1/3. Para subtrair do povo a decisão e, por conseguinte, diminuir o risco de perder de vez qualquer possível maioria, baixou-se um ato institucional pelo qual esses senadores do terço de 78 seriam eleitos por um colégio eleitoral específico que designaria quem iria ocupar a 3ª vaga de cada estado em 78. Curiosamente, isso aconteceu. Então, chamaram senadores biônicos, que era uma alusão ao seriado de televisão de aventuras. Do Homem de 6 milhões de dólares. Homem de 6 milhões de dólares, que era tudo feito de peças artificiais, uma espécie de Frankenstein pós-moderno. E houve uma curiosidade, porque quando o sistema evolui e muda, a emenda que convoca as eleições da Assembleia Nacional Constituinte para o ano de 1986... Então, há senadores que foram eleitos também por mecanismos indiretos e governadores de estado que precisam voltar a ser eleitos por mecanismo indireto. E houve uma longa discussão sobre se um senador eleito antes das eleições de 86, pouco importa de que forma, se ele não deveria renunciar ao mandato e fazer uma candidatura de novo. Isso acabou sendo resolvido por deixar como estava. Mas esse mecanismo do colégio eleitoral, que era formado basicamente em função da maioria parlamentar nas assembleias estaduais, mesmo assim ainda foi garantir um senador da oposição ao governo do Rio, não? Foi. Esse fenômeno levou a... Quer dizer, se nós contarmos todos os senadores desse terço, o governo logrou, à época, sucesso com a sua estratégia. E houve um caso isolado em que, apesar de tudo, o estado do Rio de Janeiro, recém-fundido nesse momento, em 74, com o antigo estado da Guanabara, sempre foi um reduto do MDB,
do então MDB. E, embora um MDB que, digamos, sobrevivesse combinando com o governo federal, que fosse razoável para que não mais houvesse moderado do que... de que o grande exemplo de negociação foi o governador Chagas Freitas, né? Que foi da Guanabara, depois foi do estado do Rio e tal. E depois a fusão do estado levou à indicação de um governador que também foi eleito indiretamente, que foi o almirante Faria Lima, que foi uma forma de o governo federal manter algum controle. Todos esses episódios levaram, digamos assim, não a uma desmontagem do Senado enquanto teórica representação federativa dos estados, mas levou a uma gradual neutralização do seu peso específico nos processos decisórios com respeito à representação dos interesses dos estados. E uma aproximação, como você lembrava anteriormente, muito dos eleitos no voto proporcional. Alguns disseram, umas vezes, maldosamente, que por vezes tinha essa impressão que o eleito federal do estado como senador era um grande vereador, né, que trabalhava com questões muito pequenas. Nós falamos da crise da mudança do regime da monarquia para a república, mas o Brasil viveu crises importantes, como a do suicídio de Getúlio Vargas, a do golpe de 64. Posteriormente, tivemos o primeiro processo de impeachment e agora estamos vivendo um segundo processo de impeachment. Como é que o senhor analisa a atuação do Senado nesses momentos? E o Senado, nesses momentos, houve senados mais fortes e outros mais fracos? Ou o senhor acha que o comportamento foi mais ou menos semelhante? Indiscutivelmente, houve momentos em que o Senado foi muito mais forte do que é hoje, por exemplo. Quanto a isso, dificilmente um observador político dirá o contrário. As crises foram muito distintas, porque não creio que no projeto político de um candidato ao Senado e depois de um senador eleito haja uma nota especial que chame a atenção: a qualquer momento eu serei chamado a julgar o presidente da República, porque o Senado se transformará em tribunal num processo de impedimento autorizado previamente pela Câmara dos Deputados. Há de se recordar que Getúlio Vargas se mata em meio a uma crise político-moral de dimensões extraordinárias, em 1954, 2 meses depois de ter ganhado a batalha na Câmara dos Deputados. De ter vencido o impeachment, né? Que não não se autorizou o impeachment. Então, o Senado não foi chamado àquilo. Mas nós temos ocasiões, quer dizer, Getúlio Vargas se mata, Café Filho, seu vice-presidente da República, tinha estado de licença médica, pensa-se, e logo ele adoece novamente, e há todo um processo bastante tumultuado de substituição daquele que era vice, que virou presidente, que não podia exercer, pelo presidente da Câmara, e afinal pelo presidente do Senado. Nereu Ramos acaba tendo que agir como presidente da República, e aparece, porque ele é empossado como presidente da República e tal. Isso tudo faz do Senado, digamos assim, uma instância de recurso. Muitos diziam que o Senado é uma Câmara mais tranquila, mais serena, mais madura. Eu creio que essas expressões sempre foram um pouquinho generosas com a realidade. Mas só o fato de que alguns estimavam de que você não pode ser senador com menos de 35 anos de idade, mas você pode ser deputado com 21, não é? Autorizaria a pessoa a imaginar, 14 anos de intervalo pode fazer alguma diferença. Nem sempre isso é verdade. O que há é que os modos de eleger as pessoas, os teores das campanhas eleitorais, os mecanismos de financiamento das campanhas eleitorais, as expectativas de representação, que às vezes misturam o papel de um senador com o papel de um deputado federal, implica uma espécie de homogeneização política das duas câmaras. E nesse sentido aí eu lhe pergunto, existem projetos hoje até para que o Brasil viva um modelo parlamentarista unicameral e outros que defendem uma redução para 50 senadores, o quantitativo de parlamentares na casa. Isso muda em alguma coisa, ganha importância ou é mais uma proposta assim, mais de gestão da política? Eu acho que são propostas que tentam escapar das verdadeiras questões. Porque se o organismo estrutural político está com um problema, se, digamos, o corpo está doente, nós devemos trocar o pijama. Não é ter 81 senadores
Teria que ter algo semelhante aos Estados Unidos, não pode ter só 50, teria que ter no mínimo, se forem 2 por unidade, teriam que ter 54. Não é? Eu creio que isso é, digamos assim, uma precipitação retórica num momento de grande tensão política em que as pessoas fazem pulular propostas que não são pensadas de modo orgânico. Eu dou 2 grandes exemplos históricos anteriores. Um, com a improvisação do sistema parlamentarista, logo após a renúncia do Jânio Quadros, em 1961, que foi muito mal feito, mas aparentemente desempenhou o papel de viabilizar a posse do Jango, um Jango neutralizado por esse arremedo de parlamentarismo, o que fez um grande mal à cultura política brasileira, tanto para os operadores políticos quanto para a opinião pública em geral. E o segundo caso foi durante a Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, quando o processo de reflexão sobre o mecanismo parlamentarista que se queria novamente implantar, não pensava que o mecanismo tem que ser análogo nos estados e nos municípios, com adaptações, mas tem que ser muito análogo. Não pode ser só um regime parlamentarista no governo da União. Tem que ser em todos os níveis. Teria que, devidamente, não se pensava Primeiro-ministro nessa municipal, época. Primeiro-ministro estadual. Não, a expressão não é nem essa. É presidente do conselho, a né? legitimidade do chefe do executivo é proveniente da maioria consolidada no corpo legislativo. O nome que ele vai usar pode ser prefeito, pode ser governador, não importa. Só que a lógica seria essa, e o pessoal não sabia, a maior parte das pessoas continuava trabalhando com a eleição, por exemplo, de uma Câmara Municipal, na qual deveria haver uma maioria, e uma eleição de um prefeito à parte. É não entender como funciona o mecanismo parlamentarista. E eu vejo que hoje esse desconhecimento continua tão dramático e tão entristecedor quanto há quase 30 anos atrás. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Esse foi o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Martins, que veio comentar com a gente o que foi a história dos 190 anos do Senado Federal, que se completam agora no mês de maio. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós 0800 61 2211, a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania.